Tome seus assentos, meus amados. É um prazer, uma alegria muito grande e um privilégio ao mesmo tempo em poder estar nesta escola bíblica, onde, sinceramente, fomos muito abençoados na ministração durante esses dias e tivemos o privilégio de aprender a palavra do Senhor nosso Deus. E, irmãos, que maravilha! Hoje nós estamos falando de um assunto que é muito importante sobre as nossas vidas, principalmente nós como da Igreja Pentecostal, e é muito importante nós estarmos aprendendo e ministrando e sendo ministrado por este assunto tão importante. Eu queria convidá-los neste momento, irmãos, para que nós possamos ler alguns textos bíblicos que conhecemos muito bem. O primeiro está no capítulo 4 da Epístola aos Efésios e o verso 8. Eu gostaria de convidá-los para junto acompanharmos, ainda que a leitura seja bem conhecida. Capítulo 4 e o verso 8 diz assim a Bíblia: pelo que diz, subindo alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ainda em Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 12, o capítulo 12, os versos 3 a 8 também, o apóstolo Paulo descreve sobre os dons no nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz aqui, no capítulo 12 de Romanos, o verso 3 a 8, fala-nos assim a santa palavra de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ora, o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, o maior desafio hoje nosso não é só receber os dons espirituais, ou os dons ministeriais, ou outros dons que Deus tem oferecido o seu povo, a sua igreja, manifestado a sua igreja. O maior desafio é colocarmos ao serviço do corpo de Cristo os dons espirituais. Na verdade, todo aqui já foi definida a palavra dom, no original, tanto do grego como do hebraico, e todos nós sabemos que dom é uma dádiva, que é um presente oferecido pelo Espírito de Deus, ou Espírito Santo de Deus, ao crente, que na verdade tem buscado e se colocado na presença do Senhor para ser usado na obra de Deus. E o dom é a manifestação, nós sabemos, sobrenatural, ou sobrenaturais, concedida da parte do Espírito Santo, que opera através dos crentes para o seu bem comum. Então, na verdade, os dons espirituais é a manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus operando na vida de um crente para um bem comum. Na verdade, meus amados, é interessante ver que nós precisamos pedir a Deus que nos ajude para aquela manifestação de qualquer dom que nós tenhamos, e nós vamos ver aqui rapidamente, porque depois quero ouvir o nosso pastor, e tem muitos mestres aqui, de que nós precisamos canalizar os dons espirituais para a glória de Deus e para o serviço do reino de Deus. Nós aprendemos que ninguém aqui detém os dons espirituais ou os dons ministeriais. Na verdade, esses dons são manifestações num momento específico, para uma coisa específica, para a glória de Deus, no reino de Deus. Não é isso?
Então Deus muitas vezes se manifesta. Nós vemos testemunho aqui do pastor José Lopes, por exemplo, que muitas vezes uma necessidade na igreja, quando nós não temos capacidade, não sabemos nem como fazer, o Espírito de Deus de uma forma sobrenatural, ele na verdade manifesta e nos habilita para fazermos aquele trabalho específico no nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus, para que o reino de Deus seja abençoado e não tenha a necessidade. Então, irmãos, nós vamos ver em primeiro lugar, rapidamente, os dons da Bíblia. Primeiro no Antigo Testamento, só lembrando que na verdade os irmãos já sabem disso, que na verdade no Antigo Testamento a palavra hebraica para dom é dádiva, que significa literalmente dar. É um presente, é uma origem dessa palavra hebraica, né? Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres de que dos dons divinos era concedido particularmente a algumas pessoas que eram chamadas, diferente do Novo Testamento, como sacerdotes, reis, profetas. Deus manifestava, dava aquele dom para ele exercer aquele ministério por um momento, por um período na Antiga Aliança. Então, era uma dádiva de Deus. Deus chamava alguém e habilitava para exercer aquele ofício no seu reino, no nome do Senhor Jesus. Quando você passa para o Novo Testamento, que essa palavra dom também tem o mesmo significado de dar, nós vamos ver que agora, na verdade, uma manifestação aparece numa manifestação espiritual na nossa vida. Você vai observar aqui que Paulo ensina sobre isso. Se você pegar a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, e o verso 15, ele faz menção sobre isso no nome do Senhor Jesus. Capítulo 4 de Filipenses, e o versículo 15, diz assim a Bíblia Sagrada. 4 e 15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar. Aqui está o dom, que é o significado da palavra aí, de e receber, senão a vós mesmo. Então nós observamos que no Antigo Testamento, irmãos, os dons que Deus também deu são irrevogáveis. Em Romanos capítulo 11 e o verso 29, nós podemos conferir, lembrando os irmãos, Romanos capítulo 11 e o verso 29, também é um texto bem conhecido de todos, diz assim a Bíblia: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, nós precisamos agora ensinar a igreja para sabermos administrar bem os dons espirituais. Foi falado com muita propriedade ontem aqui sobre os dons espirituais. E os irmãos sabem que os dons do Espírito não é só os dons espirituais. Tem os dons ministeriais, tem os dons do serviço na obra de Deus. São várias classes que nós podemos entender aqui, porque a Bíblia fala que há diversidade de dons, não é isso? Nós aprendemos isso em Efésios 4 e 8. Nós podemos observar que, na verdade, os dons são dados para nós e são uma diversidade. Diz o comentário da Bíblia Pentecostal, no Novo Testamento, que, na verdade, é algo importante para a nossa vida. E nós precisamos aqui, e eu queria só pensar com os irmãos somente os dons em 3 categorias principais para a nossa vida. Somente pensar sobre isso no nome de Jesus. Nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes com o propósito de edificar a igreja de Cristo Jesus. Esse é o propósito, a fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons do serviço do corpo de Cristo. Vamos dividir o assunto pelo menos em 3 categorias principais dos dons de Deus. Primeiro, os dons de serviço relacionados ao corpo de Cristo. Quais são os dons de serviço que o Espírito Santo oferece para nós? Paulo escreve sobre isso no capítulo 12 que nós lemos. Nós vamos observar, irmãos, que Paulo demonstra a igreja ali e mostra um dos dons do serviço, que você pode observar nos versos 6 e 8 do capítulo 12 de Romanos. Vamos ver isso aqui, o capítulo 12 de Romanos, você observa, e o verso 8, que a Bíblia diz aqui, vamos pegar o verso 6 ao 8, diz assim: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. Ou que reparte, faça
com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. Meus amados, nessa categoria nós vemos aqui que tem o ofício do magistério espiritual, o ministério, aqui você vê ministério, ofício diaconal, você observa exortação, encorajamento, repartir, presidir, exercer misericórdia. Aqui na verdade, é a primeira categoria que podemos relacionar aqui, do serviço ao corpo de Cristo. Isso é dom do Espírito oferecido para nós. Nós podemos exercer esse dom ministerial, diaconal. Todos nós somos diáconos. Todos nós estamos aqui para servir o corpo de Cristo Jesus. Tem esse dom também de encorajamento, que é exortação, de repartir, de presidir, de exercer misericórdia, como Paulo escreveu aqui. Note que esses dons estão relacionados com a ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra, e não em nosso próprio benefício. Nenhum dom que Deus nos dá é para enaltecer, para fazermos crescer, ou para dizer que somos melhores ou mais espiritual do que quem quer que seja. Todos os dons do Espírito de Deus para as nossas vidas é para o serviço do reino de Deus. Portanto, o serviço do corpo da igreja de Cristo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós somos vaidosos. E qualquer um de nós, irmãos, caímos nessa... De vez em quando nós nos achamos, ou não sei se é só eu, que Deus só pode nos usar. E Deus usa diversidades de pessoas. É maravilhoso isso, irmãos. E muitas vezes Deus usa até um alagoano, né? Glória a Deus. E usa também um paulista. Graças a Deus por isso. Deus é misericordioso demais. Então, irmãos, na verdade, nós precisamos entender esse fato, porque quem de nós, em algum momento que foi usado, inspirado por Deus em um culto, em um serviço, de vez em quando o inimigo não quer trazer para o nosso ego algo que imaginamos ser ou ter quando nós não temos e não somos. Então, esse é um desafio que precisamos levar ao ensino da igreja e muito mais para nós que somos usados por Deus. Por isso que, irmãos, nós temos que ter muito cuidado e pedir a misericórdia e a graça de Deus para que Deus possa nos ajudar. E tudo que o Senhor fizer nas nossas vidas seja para a glória do nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, irmãos, quando às vezes a igreja cresce ou o trabalho está florescendo, temos um número maior de membros da igreja, a vaidade é tão grande que começa a surgir a soberba, o orgulho, e aí vem a ideia de que a gente não tem que se submeter a ninguém, vem a ideia que só nós somos, e aí Deus muitas vezes mostra para nós, na prática, que nós não somos nada, que tudo dependemos de Deus, ainda que falemos, ainda que ministramos isso, mas o nosso ser humano tem um ego, e nós temos que ter cuidado. Então, a primeira coisa que eu queria pensar com os irmãos rapidamente é sobre essa primeira categoria, se podemos assim relacionar, que são os dons de serviço, que nós precisamos prestar, que pode levar também para a área social, a área humana, e nós estamos aqui para fazer isso no nome do Senhor Jesus, exercer a misericórdia, exercer, irmãos, o ministério diaconal do serviço no nome do Senhor Jesus. Eu estava falando aqui que até nós estávamos comentando antes de começar esse estudo, ou esse momento de reflexão, o pastor Zé Lopes está falando aqui, o pastor aqui realmente é um servo. Ele aprende quase tudo, ou se ele não aprende tudo, vai ter deficiência, porque aqui o pastor tem de aprender a mexer no som, pelo menos aqui na nossa região, tem de aprender a limpar o templo, tem de aprender a saber de um pouco de eletricidade, você tem de fazer uma multi coisa para poder o trabalho continuar, porque senão não vai. Eu estava dizendo para ele que eu nunca mexi em som, mas lá na nossa igreja, lá em Nova York, fui eu que montei toda a equipe de som sem saber de nada. E até hoje está funcionando, graças a Deus. Então, por misericórdia de Deus, por exemplo, no computador, eu nunca fui à escola de computador. E aquele serviço, por exemplo, aquela instalação de televisão, de colocar áudio, vídeo, tudo, pela misericórdia de Deus, foi Deus que nos deu para fazer. Porque se fosse depender, até hoje não tinha, irmãos. Então, Deus tem dado graça, tanto na vida, no lado humano, como no lado espiritual, para nós exercermos no nome do Senhor Jesus. Então, aqui nós aprendemos a verdadeiramente ser servo. E ninguém aqui pode se orgulhar de alguma coisa. Quando a gente pensa que é alguma coisa, Deus permite determinada situação para que a gente possa entender o nosso lugar e glorificar a Deus no nome do Senhor Jesus.
A outra categoria de dons, irmãos, que foi falado ontem à noite aqui com muita propriedade, são os dons espirituais que também servem para o serviço do corpo da igreja. Foi muito bem definido aqui os 9 dons, foi classificado em grupos, os dons espirituais, que é o dom do Espírito sobre os crentes salvos na pessoa bendita de Jesus, que manifesta os dons que nós aprendemos aí, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilha, profecia, discernimento de espíritos, variedades de língua e interpretação de língua. Então essas manifestações sobrenaturais ainda e deve acontecer no meio da igreja do Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos orar a Deus para que Deus, de uma forma mais efetiva, manifeste os dons espirituais no meio da igreja de Cristo Jesus. Não dá para dizer que somos uma igreja pentecostal e não orar e não permitir a manifestação dos dons espirituais no nosso meio. Nós somos a Assembleia de Deus e é interessante que um pastor, não sei se foi, parece que foi o pastor Jader, falou de que ele disse que nós somos, ele usou a expressão, nós somos pentecostais tradicionais. Não existe pentecostais tradicionais. Eu me lembro que um pastor nos falou na escola bíblica lá, há muitos anos, eu era novo convertido em Alagoas. E eu tive o privilégio de conhecer o pastor Eurico. E ele, quando eu chegava lá, eu ainda era cooperador, porteiro da igreja, o pastor José Neco pediu para eu ficar dirigindo para ele em Maceió. E na escola bíblica, o pastor de Aracaju, era o pastor, agora eu me esqueci o nome dele, o antigo pastor de Aracaju, que o pastor Virgínio antecedeu, substituiu ele. Agora eu não me lembro o nome, que passou assim um branco, irmãos. E ele estava na escola bíblica. Uma tarde, o pastor Eurico estava lá, e foi dada a oportunidade ao pastor de Aracaju, ou de Sergipe, e ele antes de pregar, houve uma manifestação do Espírito Santo, o povo começou a dar glória a Deus, e teve um novo convertido que saiu pulando no meio da igreja, que fez até um pouquinho de aviãozinho e tal, e de repente ele foi pregar, irmão, esse negócio de meninice aqui na igreja, deu aqueles apertos, apertou o povo, e todo mundo ficou assim parado. Aí o pastor, depois dele, cantaram o hino, então era o pastor que ia pregar. Ele falava com voz de gringo, né? Ele tinha o português dele de gringo. Ele, irmão, tem de haver menino na igreja. Onde não há menino, não tem alegria. Onde não há menino, não tem crescimento. Deixa os meninos na igreja. Aí o pastor levantou e disse, irmão, pode continuar, tem menino aqui na igreja. Então, irmãos, às vezes nós queremos prender, colocar uma forma, nós precisamos deixar que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio e faça os milagres acontecer no nome do Senhor Jesus. Claro que devemos orientar, devemos aconselhar, mas sem restringir a ação do Espírito de Deus no nosso meio, no nome do Senhor Jesus. Tem pastor hoje que não crê mais em profecia, não recebe mais profecia nem revelação. Irmão, nós são pentecostais. Nós precisamos pedir a ajuda de Deus. A insensibilidade espiritual muitas vezes está entrando nos nossos corações. E o diabo é tão sujo que muitas vezes as manifestações dos dons espirituais na igreja, irmãos, tem na verdade causado alguns problemas por falta de ensino, de orientação, porque tem falsas profecias, a tendência é não crer em nenhuma profecia. Eu quero lhe dizer que o Espírito de Deus ainda usa o seu servo para falar conosco no nome do Senhor Jesus. E precisamos crer, e precisamos dar lugar, e precisamos pedir ao Espírito Santo que manifeste no nome do Senhor Jesus esses dons espirituais no nosso meio, no nome do Senhor Jesus. Então, a primeira categoria dos dons do Espírito, que nós podemos classificar aqui, é dos dons de serviço. A segunda, os dons espirituais. E a terceira, nessa rápida meditação, é sobre os dons ministeriais, irmãos. Que aí Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, e o verso 11. E eu queria lembrar os irmãos de novo, porque os irmãos já conhecem esse texto, no nome do Senhor Jesus. Efésios 4 e 11, nós sabemos até de cor, não é? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Observe que nessa categoria de dons aqui, Paulo deixa bem claro que fala
dos dons ministeriais. Quais são eles? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. O propósito do Senhor aqui é conceder à igreja, segundo a Bíblia, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo lugar, promover o crescimento da igreja local. E em terceiro lugar, desenvolver uma vida espiritual dos discípulos de Jesus. O Senhor deu à sua igreja dons ministeriais, que são eles: apóstolos, podemos repetir isso? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Hoje estamos vivendo na era da consagração de apóstolo, né? Consagração do apóstolo, e agora eu soube, não sei se é verdade isso, de que agora tem um que é acima do apóstolo, é o pai apóstolo. Então, alguém está pegando, querendo ser um maior do que o outro. Voltou para trás. É um negócio sério, né, irmãos? Agora, nós entendemos que Deus pode manifestar esses dons ministeriais na vida de um homem de Deus. Você é consagrado ao pastorado, você pode ser um pastor que tenha manifestação do dom ministerial de apóstolo, de evangelista, de pastor, do próprio mestre, irmãos, que é o doutor. Quantos homens eu vi, na verdade, que tinham uma didática que muitos irmãos já conheceram, homens de Deus que viveram na nossa história recente, que eram verdadeiros mestres da palavra de Deus, que muitos deles não chegaram nem à universidade, não tiveram nenhum nível intelectual que muitos têm, mas quando abriam a Bíblia, um texto sagrado, ele tirava coisas maravilhosas. Os irmãos devem ter conhecido muitos, e nós precisamos pedir a Deus. A vaidade humana é tão grande que nós queremos, as pessoas lá fora querem ser consagrados apóstolos, irmãos. Quantos apóstolos passaram na nossa igreja sem ter o nome ou o título de apóstolo? E visivelmente nós vimos a manifestação apostólica pelo Espírito de Deus no ministério desses homens. Você lembra de alguns? O pastor Eurico, por exemplo, era um apóstolo no Nordeste. Aonde ele chegava no Nordeste, pelo menos no Nordeste, eu acho que em todo o Brasil, mas eu digo no Nordeste que eu participava lá, os pastores presidentes de convenção o respeitavam, a ponto de que muitos conselhos, ou muitas vezes sugestões do pastor Eurico, era na verdade era considerado e aplicado na convenção estadual. Um homem que era respeitado. Nós temos hoje um apóstolo no Brasil que não tem a vaidade de ser, mas nós sabemos que é. Pastor Zé Wellington. Sim ou não, irmãos? É verdade, né? Glória a Deus. Bispo também, né? E que não tem essa vaidade. Nós podemos presenciar visivelmente essa manifestação desses dons ministeriais, e que possa se manifestar sem termos a vaidade de sermos consagrados. Eu não sei que autoridade tem. Eu acho que o pastor Joel, o pastor Alderi e os mestres aqui podem nos dizer quem tem essa autoridade de consagrar uma pessoa apóstolo. Que nível é esse? Que poder é esse? Que unção é essa que Deus dá para consagrar um homem apóstolo, irmão? Isso está ficando tão vulgar no meio evangélico que fica até ridículo isso. Que Deus nos ajude. A categoria dos dons ministeriais serve para edificar a igreja de Cristo. E Paulo deixa aqui bem claro aqui, irmãos, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Então devemos pedir a Deus, no nome do Senhor Jesus, que Ele nos ajude para que nós possamos pedir a manifestação dos dons do Espírito no nosso meio. Primeiro, os dons de serviço. Precisamos entender que nós somos servos de Deus e estamos servindo o corpo de Cristo Jesus. Nós sabemos disso, eu estou lembrando a você. Eu e você que é pastor, não somos dono da igreja. Nós somos servos da igreja. Precisamos aprender a servir melhor no nome do Senhor Jesus. Precisamos ter um coração de servo. Precisamos mostrar, irmãos, hoje em dia, eu observo que as pessoas ficam até sem jeito de carregar, por exemplo, a pasta do seu pastor. Porque nós não queremos servir. E o Mestre Jesus disse que ele veio para o quê, irmãos? Para servir e não ser servido.
A gente nota que as pessoas ficam sem dedo. E é quase nada, porque tem que ser puxa-saco, rapaz. Faz isso não, rapaz. Enquanto nós observamos que quantos pastores hoje, que são pastores de convenções, de grandes igrejas, engraxavam sapato dos seus pastores. E não, irmãos, em nada diminui, pelo contrário. E nós precisamos voltar isso, essa origem, e não ter problema com isso. Nós observamos que muitas pessoas ficam sem jeito, porque alguém vai falar, porque alguém vai dizer, não, irmãos, porque alguém está pensando que você está pretendendo alguma coisa. Faça com o coração de servo, e Deus vai lhe abençoar no nome do Senhor Jesus. Nós nascemos para servir. Então lembremos que como servo de Deus, como homem de Deus, mais do que nunca, somos servos. Viemos para servir. E a primeira categoria dos dons espirituais, ou dos dons do Espírito Santo para o serviço da igreja, é justamente os dons do serviço. A segunda, os dons espirituais. E a terceira, os dons ministeriais, que é para aperfeiçoamento dos santos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que esta palavra rápida de meditação venha ao seu coração, que nós possamos refletir e dizer, Senhor, renova nossos dias, renova a nossa vida, renova o nosso ministério, alegra os nossos corações, renova os dons espirituais na minha vida, renova os dons ministeriais. Senhor, me renova esse dom, porque na verdade, como é gostoso ser usado por Deus, irmãos, como é maravilhoso, e Deus quer que nós, em nome do Senhor Jesus, possamos estar à disposição da obra de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, já que o dirigente daqui saiu, eu vou passar está aqui, desculpe, o que estava sendo dirigido pelo senhor. Tá, por favor.